Para liderar em um mercado em constante transformação, é preciso evoluir. E com os agilistas não seria diferente. Apresentamos a nossa nova identidade visual que espelha o nosso compromisso permanente. Simplificar tendências para líderes que tomam decisões estratégicas todos os dias. Mais do que uma renovação estética, essa é a consolidação do nosso objetivo em oferecer análises que antecipam movimentos de mercado. Nosso DNA continua o mesmo, mais forte e mais presente onde as decisões são formadas. Somos e seremos sempre o seu radar de inovação, tecnologia e negócios. Sua companhia continua fundamental nessa nova fase. Agora vamos ao que interessa, o episódio dessa semana. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. O nosso radar de negócio e tecnologia, né? Fui orientado para falar isso. E falou direitinho. No começo dos Agilistas. Estou aqui hoje com o Ramon. Tudo bom, Ramon? Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com um convidado que já vamos apresentar, que vai ser assim, um papo muito interessante, porque é uma pessoa que tem uma posição assim, bastante privilegiada para descrever sobre o cenário de TI do Brasil, entender como é que estão os investimentos, como é que estão os retornos, né? Quais são os assuntos mais importantes para essa comunidade toda de TI, como é que o Brasil está se movimentando, né? Então, para isso nós estamos aqui com o André Cavalli, que é o CIO do IT Forum. Tudo bom, André? Tudo bom, tudo bom. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, inclusive. Obrigado. Então, André, primeiramente nós vamos explicar, né, claro, o que é o IT Forum, mas antes disso, a gente sempre gosta de convidar de ser presente, conte um pouquinho de seu background, como é que você chegou na área de... O que te trouxe para a área de TI, né? Eu acho sempre interessante saber como é que a pessoa acabou bandeando para essa área. Obrigado, Schuster. Obrigado, Ramon, pelo convite, a DTI também pelo convite. Eu caí em tecnologia, eu acho, assim. Na verdade, fui sendo direcionado. Você sabe que eu tô com uma filha de 15 anos e o dilema que ela tá agora... ela vai fazer 16, é o que fazer da vida dela profissionalmente, né? E aí eu falei pra ela, eu ainda não sei também o que eu vou fazer da minha. Então, cuidado com a sua ansiedade, agora, assim, né? Mas brincadeiras à parte, pra fazer essa abertura, eu comecei como um profissional dentro da área de tecnologia, trabalhando em empresas de tecnologia por acaso, né? Então eu trabalhei na Digital Compaq HP, a Digital Equipment, que depois foi comprada pela Compaq Computers. A DEC, né? Era a DEC, né? DEC, olha aí. Também você começa a revelar a sua idade quando você começa a ler, as pessoas começam a ter essa lembrança, né? Compaq também, essa geração também nem lembra agora, né? Compaq Empresário, né? E depois a HP comprou a Compaq. Eu passei por essas 3 fusões, mas até então eu estava nas áreas administrativas lá, cursando propaganda e marketing, querendo muito uma oportunidade na área de vendas dentro da HP. Não tive essa oportunidade por uma empresa multinacional que vocês sabem também como funcionam. E eu entrei, depois de algumas passagens, entrei na IT Media, né? Que a IT Media era o principal grupo de mídia em tecnologia do Brasil e que ainda é, que hoje o nome é IT Forum, posso falar um pouquinho mais pra frente. Então eu caí assim nisso, isso faz, agora no dia 6 de janeiro, que acabou de passar, fazem 20 anos que eu tô na IT Media e tenho o privilégio de liderar lá como CEO a principal nossa vertical. Hoje nós somos um grupo muito grande, mas a principal vertical que é de tecnologia, que é o IT Forum, ou IT Forum, né, como a maioria fala, e que nada mais é que reunir e ter a comunidade de profissionais e empresas de tecnologia no Brasil. Assim, a gente tem só um dado, depois a gente vai poder aprofundar nele. São 8 milhões de leitores na plataforma itforum.com.br de profissionais de tecnologia, de empresas e profissionais. Então a gente tem esse privilégio. Então eu fui caindo assim, trabalhando em várias áreas de vendas, marketing, dentro da própria IT Media. Ajudei a fazer parte dessa construção da comunidade de TI no país através da IT Media, assim. Não, muito interessante. Então, eu acho que um assunto muito interessante para a gente abordar aqui é justamente, nós estamos vivendo um momento no mundo aí muito incerto, né? Dentro do próprio Brasil, né? Muitas incertezas. E vocês fazem muitas pesquisas, né? Tem acesso direto aos CIOs, né? Os CIOs para poderem usufruir totalmente dessa comunidade, né? Eles abrem muito conhecimento também, né? É um negócio muito interessante porque... para eles tirarem proveito de fato, né? Todo mundo ali. Então vocês têm um retrato muito interessante, né? Do Brasil. Então acho que seria interessante começar a falar disso, né? Como é que vocês estão enxergando a perspectiva, o cenário, né, de TI para o Brasil para esses próximos anos, principalmente agora para 2026, né? E depois a gente pode entrar até mais em detalhe em AI, que sempre continua sendo o tema quente, mas em geral, né? Como é que estão o que vocês têm detectado aí com as pesquisas? Legal. A gente faz algumas pesquisas que são extremamente fortes. São duas premiações importantes
importantíssimas, assim. A primeira, que tem mais de 27 anos, que se chama Executivo de TI do Ano. Então, há 27 anos a gente premia o executivo de tecnologia que teve algum projeto que foi disruptivo na organização em que ele atua. Então, imagina a quantidade de dado que tem isso aí, né? E uma outra que tem 25 anos, esse prêmio, que a gente vai agora divulgar o ranking agora em março, que são as 100 mais inovadoras do uso da tecnologia. Então, você imagina que há 26 anos atrás, a gente estava lá pesquisando junto dentro das áreas de TI das maiores empresas do Brasil, quanto que está indo de dinheiro para inovação dentro dessas empresas. Então, isso tem aumentado bastante. Então, a gente tem bastante esses dados também. Mas é importante também dizer o seguinte, por mais que nós sejamos um país continental e que quando você faz esse recorte na América do Sul, é relevante, o Brasil é um país extremamente relevante, quando a gente fala de investimento em inovação em tecnologia, nós somos um dos últimos num ranking de inovação. Só que olha que é um paradoxo. Mesmo na América do Sul, hein? Aliás, não, no mundo como um todo, no Brasil não, nós estamos sempre na frente. O comparativo que eu quero traçar é, quando a gente tem a adoção de novas tecnologias, que é a sua pergunta de qual é a expectativa, o que está vindo, a adoção da nova tecnologia normalmente não acontece diretamente aqui, acontece fora, em algum lugar. A gente é late adopter. É sempre. Diferente de compra de produto de tecnologia, tá? Porque nós somos os maiores compradores. Quando a gente pega um ranking das empresas que mais compram tecnologia, a gente está lá sempre no topo. Mas de inovação, a gente está sempre lá atrás. Qual é o retrato que isso traz? Traz que a gente está esperando ali acontecer para depois vir para cá algum tipo de movimento. Isso é um reflexo, que eu não sei se vocês têm esse dado, mas eu vivo isso há bastante tempo, então, e vivo da verba dessas empresas, então eu preciso sabê-la. Esse é um reflexo do resultado das gigantes multinacionais também. Se você pode pensar aí na cabeça de vocês que estão assistindo, as gigantes de TI multinacionais que estão no Brasil. Essas empresas no Brasil, se representarem, o faturamento total delas, representarem 5%, é um grande sucesso do global. Então, é muito díspare, né? O resultado que vem mundialmente de uma empresa que investe em tecnologia quando chega para cá. Eu não posso também ser genérico ou generalista, porque quando a gente entra no setor bancário, a gente é referência. Mas também é referente em altíssimos investimentos também. Dizendo que essas empresas extremamente capitalizadas para fazer grandes inovações, elas fazem os investimentos fora do país. Total. E a gente depois compra, né? E aí talvez o bancário não, a gente é bem avançado no bancário. A gente desenvolve, a gente arrisca. Exporta, a tecnologia surge aqui, né? Mas aí existe um planeta diferente do setor bancário que foi construído pelos próprios bancos no Brasil e que a gente tem que ter um orgulho enorme, né? Mas também existe um planeta diferente aí. Quando você olha o que tem de orçamento voltado para tecnologia nos 5 principais bancos, a soma desses 5 principais bancos pode dar maior que o PIB de alguns países. E aí existe o outro planeta, que é o planeta das outras indústrias, que aí fazem os seus devidos investimentos também. Então, o que esperar, assim, que foi a pergunta mais direta, quando a gente trata da América do Sul, nós somos um dos grandes investidores, acontece muita coisa por aqui também, a IA está sendo, não é nem a bola da vez, seria injusto da minha parte falar da bola da vez, que é uma disrupção completa e que traz fomento de investimento, quer queira, quer não, né? Forçadamente ou não, tem que ser investido na tecnologia. Então, isso movimenta muito também as empresas aqui no Brasil, né? Tem movimentado as empresas muito aqui no Brasil. Alguns setores com a adoção mais rápida, outros menos rápida, mas a gente já está chegando num cenário em que não dá mais para não estar com investimento direto, principalmente em IA. O tripé sempre acontece sempre não, mas normalmente as 3 que aparecem é de investimento: dados, cibersegurança e agora inteligência artificial. Não necessariamente nessa ordem, a inteligência artificial está liderando, junto com cyber, os maiores investimentos das 100 maiores empresas do Brasil, principalmente, assim. Então, mas você olhando historicamente, não sei se você tem essa informação assim tão clara, historicamente, a perspectiva é de que o investimento vai cair ou vai aumentar agora, comparando ano a ano. Eu falo por causa dos juros altos, de eleição, de esse clima mundial, né? Existe uma expectativa, porque, por outro lado, muitas vezes a única saída ainda é a tecnologia, né? No momento eu não acho que nem às vezes. A produtividade, né? Então, as empresas investem em tecnologia em qualquer momento, né? Como é que vocês estão vendo isso? A gente está começando agora um capítulo de uma pesquisa que você conhece, que chama Antes da TI Estratégia, tem 15 anos. Todo ano a gente abre essa pesquisa com o poder de investimento em tecnologia para os próximos 12 meses das 1.000 maiores empresas brasileiras. O que vem nos demonstrando que é um aumento de investimento em tech acima da inflação, né? Então, o que não é nada fora do comum, é o que tradicionalmente acontece, historicamente é isso que acontece. A gente está privilegiado num setor,
porque é um setor em que, quando a gente está indo mal economicamente, ele é o setor que pode ajudar a reduzir custo, melhorar a produtividade, automatizar processo. Quando ele está indo bem, ele cresce 2 dígitos e aí é investimento que vai caindo na prática. Então a gente é privilegiado. Esses, se eu não me engano, eu não quero dar um número exato porque eu não tenho com exatidão ainda, mas eu acho que estava flutuando entre 8% e 12% a média de investimento maior de tecnologia do ano de 25 para 26 das 1.000 maiores empresas no Brasil, do retrato que nós temos hoje. E direcionando muito claramente para algumas tecnologias específicas também, mas mais ou menos é isso. O que não deixa de ser ruim, porque movimenta bastante. Vou dar um outro dado para a gente tentar, talvez até, tirar algumas fotografias nisso. A gente tem um universo de 300 maiores empresas brasileiras, as 300 maiores empresas do Brasil, que é o que a gente vem trabalhando agora, para uma outra iniciativa que a gente vai ter em abril, mais de 200 delas têm orçamento voltado a tech, para investimento em tecnologia, acima de 100 milhões. Isso é impressionante. Aí tira os planetários que eu falei dos bancos, porque esses aí são bi atrás de bi, né? Mas acima de 100 milhões, mesmo havendo o CAPEX incluso aí, é um movimento de dinheiro expressivo. E aí de multissetores que a gente atua e que tem relevância no Brasil, como rede varejistas, grandes indústrias, as seguradoras também, que está dentro do mercado financeiro. Então tem alguns setores que puxam essa corda, mas isso tem funcionado cada vez mais. E com o movimento da IA, não tem como ser diferente. Aliás, você tem que estar na frente, tem que estar junto. Senão fica para trás efetivamente. Tanto a indústria de tecnologia, quanto as empresas que vendem tech, quanto aquelas que consomem, que tem que mostrar projeto para o board, né? O que você está fazendo por aí. Então é mais ou menos isso, assim. Interessante. Cavalli, até uma curiosidade, você comentou que o estudo, né, com relação à perspectiva de 2026 está em andamento, mas olhando para o estudo de 2025, né, e até entendendo agora, né, que já grande parte, né, daquilo que estava sendo esperado já foi executado, o que você consegue trazer para a gente, assim, de grandes movimentos, né, do setor de tecnologia, o que de fato se materializou, olhando para o estudo do ano passado? Legal. Esse prêmio que nós temos agora, daqui 30, 40 dias, nós tivemos mais de 300 inscrições do prêmio. O ano passado também sempre bate em média em 300, 350 inscrições lá, das 1.000 maiores empresas do Brasil. O ano passado, nós tivemos mais de 70% dos cases colocados eram voltados à IA. Quando a gente foi ver o que havia dentro daqueles cases, poucos deles tinham algum resultado efetivo no negócio da operação da empresa ainda. Era algumas coisas que melhorava processo, velocidade, reduzia custo, mas no business, no negócio mesmo, pouco. Mas já tinha também alguns, os que primeiros estavam aderindo aqui. Agora, a gente tem um percentual também expressivo, maior até, dos cases em IA, mas boa parte deles já com resultados acontecendo, efetivo, né? Algum começando a aparecer, resultados de implementação que aconteceram e que estão na ponta mesmo nas organizações, melhorando efetivamente o negócio delas. Eu estou falando de IA porque é o que está muito em voga mesmo, né? É o que é disruptivo efetivamente para o que a gente tem feito, todo mundo, o mundo tem feito, né? Mas o restante de TI, ele não tem, principalmente nas maiores empresas, ele não tem como não ser aderido, ele não tem como não investir. Um dos 3 maiores investimentos, eu falei que era dados, né, nos últimos anos. E não dá para você investir em dados se você não se preocupar com insegurança. Então, não tem como tá tudo amarrado no final do dia, esses pilares assim de vida. Então, eles acontecem, sim. Alguns setores mais, outros menos, mas eles acontecem. O que eu estou tentando trazer para a resposta é que o bacana de se ver é que projetos de inteligência artificial já estão virando cases e que tem resultado na ponta. Ainda é muito embrionário, mas já começa a ter resultado na ponta, principalmente com grandes grupos, grandes investimentos, grandes consultorias que têm a força, traz do global algumas coisas que já acontecem também lá fora, com uma velocidade muito maior, né? Tem essa facilidade também, mas tem acontecido bem assim. Você acha que a gente já passou O Gartner sempre coloca, né, aquele pico das expectativas infladas, né? Depois o vale da desilusão, né? Você acha que nós estamos em qual? Eu falo assim, pelos cases que você tá, eu não sei o quanto você pode falar dos cases, né? Já que o prêmio não saiu ainda, mas de forma geral, não sei se você pode classificar. Quando você fala que eles estão trazendo retorno, que tipo de case? Tem de tudo. Quando eu falo trazer retorno, não é... Tem alguns até que
podem ser considerados expressivos, mas a grande maioria deles está tratando no negócio na ponta, no cliente, né? E melhorando lucratividade de alguma forma. Não acho que a gente chegou no pico, não. Acho que está longe ainda, inclusive, disso. Mas começa a demonstrar que aquelas... Porque se você pegar os estudos que foram feitos nos últimos 2 anos, pelo menos era a minha sensação, eu posso estar errado, mas a minha sensação é, o board pressionava tanto que a gente precisa fazer alguma coisa em torno da inteligência artificial, estão fazendo, a gente pode ficar para trás. Sim, você tinha que inventar alguma coisa. Você tinha que inventar alguma coisa. Normalmente é assim que acontece também para as inovações saírem num papel. Lembra que eu falei das linhas de inovação, que é mais difícil inclusive aqui? Mas quando acontece, quando começa a incomodar alguma tecnologia disruptiva, não tem o que fazer. Então faz alguma coisa para você apresentar para o board. Então essas coisas também promovem iniciativas que vão dar muito errado e que deram errado e que estão agora sendo revistas, e outras que, começam a funcionar e começa a gerar algum tipo de resultado. Então não é um pico ainda, acho que está longe disso, mas é algo que tem alguns setores já começam a trazer algum tipo de resultado. A gente, eu não posso falar porque a gente não divulgou ainda, mas vai ser divulgado em março o ranking das 100 inovadoras em tecnologia e vai estar aberto os cases na edição da revista IT Forum. A gente entrevistou todos os 100 e a gente pediu autorização àqueles que nos autorizaram para também divulgar. Então essa é a força, aliás, esse é o nosso papel institucional, que é essa força de arrasto e de conexão e de, olha, o que está acontecendo de inovação no Brasil é isso aqui, o que deu certo é isso, o que deu errado é isso. Então a gente vai divulgar daqui 30, 40 dias, vai estar disponível para todos também. Interessante. Ô Cavalli, tem um ponto também, né, que de certa forma o IT Forum é uma grande comunidade, um ecossistema, né, de tecnologia, o qual tem, né, os profissionais, né, que representam essas grandes empresas, e também tem profissionais de tecnologia que estão ali do outro lado, digamos, da mesa, que são os prestadores de serviços, os grandes parceiros aí, né, que fomentam, digamos, a tecnologia nas outras empresas. Nesse contexto, assim, o que você acaba entendendo do mercado, conversando principalmente com CIOs, da grande dificuldade hoje de fazer com que os projetos, né, principalmente de IA, dados e cibersegurança, né, que são os 3 pilares aí que você citou, eles consigam sair, digamos, do papel e ter uma efetividade maior, assim, dentro dessas conversas, né, dentro da comunidade que vocês fazem parte. O que você vê aí de maior dificuldade, de dor ou até de ponto de oportunidade para quem está no mercado? A gente foi privilegiado, até a introdução que foi feita, essa grande ecossistema, essa comunidade que a gente tem, né, tá 35 anos fazendo isso. A gente foi privilegiado por surgir como um grupo de mídia segmentada. E o que isso tem a ver com a resposta que você pergunta que você me fez, a resposta que eu já vou te chegar lá. Há 35 anos atrás, ninguém sabia quem comprava tecnologia no Brasil. Ninguém sabia quem eram as pessoas que compravam a tecnologia. Então, quando a gente passa a ser um grupo de mídia segmentada, a gente começa a dar rosto em quem vende e quem compra. Isso gerou um ecossistema e uma comunidade forte. Eu preciso estar aqui, eu preciso ler o que está acontecendo. O IT Forum surgiu, que é o evento, e começou a construir uma comunidade extremamente forte, confiando uns nos outros, num ambiente confiável, em que trocava essas informações. Então agora eu sei quem é o principal executivo de tecnologia de uma Petrobras, de uma Vale, e eu vou me encontrar com ele recorrentemente, a gente vai trocar figurinha do que está acontecendo. Essa fortaleza que nós temos, e que a gente tem o cuidado e o privilégio de preservar e regar com muito cuidado todos os dias, há 35 anos, é que a gente tem também todas as grandes empresas de tecnologia estão conosco, com as suas lideranças. Então a sua pergunta que foi como é esse desafio, né, de estar com as principais lideranças de quem vende tecnologia e com as principais de quem compra tecnologia, e como é esse processo de decisão de compra, esse senso de comunidade e de ecossistema é que faz com que a gente consiga ser um grande hub mesmo de apoio e suporte para que o CIO tenha mais tranquilidade na tomada de decisão, porque ele está ouvindo e conversando com todos os outros. E tem aí características que fogem à técnica, que é, será que ele está investindo? Será que vai investir? Eu dei aqui o histórico e dado, porque no final todo mundo é ser humano e todo mundo, a maioria ali é o empresário, tem emprego, precisa mostrar resultado, precisa fazer o número do final do ano da indústria de tecnologia, mas tem um negócio que é o prestígio que a gente acaba tendo, é que no final a gente vive de relações humanas ali. Então a relação de confiança,
seja na adoção de tecnologia, principalmente, porque na hora que você entra para deixar a luz acesa lá de um data center que já está rodando, uma operação de SaaS em alguma coisa, que já está com um contrato de longo prazo, é uma coisa, precisa entregar, tá tudo certo. Agora, investimento disruptivo, de inovação dentro da organização, nós latinos, pela nossa cultura, isso ainda é muito mais privilegiado, que é olhar no olho de falar assim, cara, beleza, eu preciso fazer esse investimento, estão me cobrando aqui, eu vou te ligar, Schuster, vou te ligar e aí você vai ter que me resolver isso aqui, certo? Então, esse é o privilégio que a gente tem e isso que tem acontecido e tem feito o IT Forum, a gente já chegou a fazer esse dado no passado, eu não tenho hoje, atualizado, mas do percentual de compra de tecnologia, de produtos e serviços no Brasil, um percentual expressivo passa por dentro do IT Forum em algum momento. Seja em Trancoso, seja na Praia do Forte, seja nos eventos que a gente faz ao longo do ano, seja nos contatos, nas entrevistas, nas publicações. E tem algo que vocês devem ter percebido também, e que é extremamente importante, a relação de ecossistema que acontece porque as lideranças lá estão. Então, a gente acabou de acontecer aí a aquisição de uma grande empresa de telecomunicações por uma empresa de serviços de tech, de integrador de tecnologia. Surgiu dentro do IT Forum praticamente. Acabou de acontecer a aquisição de uma empresa brasileira, muito bacana, que já teve ações na Nasdaq, tirou as ações, estão agora, o dono retomou a operação e acabou de adquirir uma empresa francesa na América do Sul inteira, dentro do IT Forum foi essa conexão. Então também tem essa fortaleza que foge do óbvio, que é o orçamento de TI ali das empresas que precisam investir, precisa ser disruptivo, mas também a indústria que precisa também ter essas grandes conexões, parcerias e velocidades para conectar. Então a gente está privilegiado no meio disso aí. E o que nos sustenta nesse privilégio todo é a origem da minha fala longa agora, que é o meio editorial, que é quando a gente tem a isenção ali no meio. A gente conecta, a gente faz isso, mas se você vai fazer negócio contigo, aí é outra história. Aí não é comigo mais, a gente tem que sair de campo e vocês fazem acontecer. Isso é muito interessante, né? Porque vocês criam um ambiente propício, né? Um ambiente propício à troca de ideia, um ambiente propício a criar mais relações humanas, né? E a partir disso as coisas acontecem, né? Eu falo porque assim, a gente acredita profundamente nisso dentro da empresa, né? Por exemplo, que você tem que criar um ambiente propício, tanto que o nosso a série que chama Garden, né? Que a gente fala assim, os líderes têm que ser jardineiros que criam o melhor ambiente para que as coisas possam florescer, né? Que legal. O IT Forum não deixa de ser um grande isso aí. jardim, né? Assim, porque a pessoa, um CIO não fica mais tendo que estar isolado tomando decisão dele, sem poder se aconselhar com pares ou trocar ideia, né? Porque obviamente é muito mais complicado para você decidir um negócio absolutamente isolado do mundo, né? Igual podia ser antigamente. Eu resolvi botar tecnologia tal. Então ali você troca ideia. Eu acho que essa parte você diz da relação pessoal é muito importante, né? Porque assim, eu já tive em eventos, as pessoas ficam desarmadas ali, né? Então você tem uma chance maior e no fundo tudo é relação pessoal mesmo, né? É muito melhor você conhecer alguém e aí decidir comprar dele, sabe? Sim, perfeito. Conhecendo ali no dia a dia, etc. Porque todo mundo numa apresentação comercial apresenta um PPT e fala a mesma coisa. Vira commodity, né? Vira commodity. Sabe, eu falo sempre isso, né? Todo mundo vai pegar, todos os fornecedores vão ter um discurso mais ou menos igual, porque ainda mais hoje que tá tudo na internet, etc. Então quem que vai surpreender alguém com um discurso muito diferente, né? É meio ilusório, né? Mas o comportamento, a postura, né? A atitude ali, eu acho que aí cada um pode ser de fato diferente também, né? Mas é exatamente isso. Eu acredito piamente nisso porque tá ligado ao nossa proposta de valor. E quando se trata desse histórico todo, de tanto tempo fazendo isso, criar um ambiente, regar, né? O jardim, cuidar do jardim, né? Quando se trata disso, essas tomadas de decisão, como a sua pergunta também de investimentos em coisas mais disruptivas, fatalmente elas vão acontecer com a relação entre as pessoas de confiança ali. Porque quando existe uma disrupção como a IA, que está acontecendo no mundo todo, e que começa a colocar em xeque o que vai ser investido em relação a essa. Porque pode mudar o cenário completamente de um negócio, e aliás vai mudar, né? De todos os negócios. Mas quando isso acontece, se você comparar tecnicamente o que uma empresa A, empresa B ou empresa C, um LLM de um, LLM de outro, não vai mudar muita coisa ali, principalmente agora no meio aí de consolidação que a gente está. Agora, quando você chega em pessoas que você teve uma relação de confiança, de que vamos construir esse negócio juntos, muda por completo. Por isso que essa comunidade acaba, em muitas das vezes, aguardando esses momentos para
bater esse papo. Para conhecer mais de perto, Bater né? esse papo. Deixa eu bater o papo. Depois eu vejo quem eu vou receber, se precisa receber, mas eu preciso... O que quem tá fazendo aqui? Ou quem é o parceiro que pode me apoiar? E uma coisa interessante, eu tenho visto cada vez mais em projetos assim, ligados mais robustos ou especificamente disruptivos assim. Claro que você tem as grandes multinacionais que ditam um ritmo, né? Tem cases que já estão acelerados fora. E isso é extremamente importante para nós aqui, ver o que funciona, o que não funciona e tal. E todas as gigantes ou as grandes gigantes estão aqui também. Porém, quando a gente vai colocar em prática ou tropicalizar, eu vejo cada vez mais um valor percebido das grandes empresas no Brasil quando vai adquirir adoção de tecnologia, ter empresas brasileiras, empresas que têm robustez, que têm, obviamente, uma saúde financeira para fazer o projeto acontecer, mas para dar vazão rápida, porque você consegue virar mais rápido. Você consegue ajustar as coisas mais rápidas do que o que vem de fora de uma gigante, né? Então, tem mercado para todo mundo, mas esse tipo de relação, e que está embasado também muito da nossa cultura de olhar no olho, de confiar, de apertar a mão, é extremamente importante em momentos como esse que a gente está passando em TI. E quando fala de venda de serviço, né? Eu acho que tem tudo a ver isso, né? Porque quando você vai comprar um produto, você está comparando diretamente um produto, né? Mas serviço é muito baseado nesses intangíveis, né? E é muito baseado em confiança, né? E, sem dúvida. E eu não sei, pelo menos em Minas... É bastante. E vender para mineiro é uma desgraça, né? É maravilhoso. O mineiro é desconfiado, né? Então, é engraçado, né? Mas a gente é muito... É business, mas tem muito aquela... Você tem que confiar na pessoa ali, sentir que o discurso é um discurso honesto, etc., para fazer negócio, né? Eu não vou dar o nome aos bois, né? Ao fato. Mas talvez vocês estavam, né? Talvez lembrem. Tem um gigante empresário, um grande empresário de tecnologia do Brasil, que a gente colocou num painel lá no evento para falar de IA, de adoção de IA. Foi o ano passado. Foi o ano passado ou 24? Acho que foi o ano passado. E a gente colocou o presidente de uma das gigantes, uma dessas Big Four, também estava junto com ele, esse executivo. E o papo era a adoção de quem é que vai dar o primeiro passo, né? E como que a gente vai fazer para que a IA, a gente seja protagonista no Brasil aqui de adoção. E esse grande empresário, ele falou uma coisa muito interessante, ficou marcado para mim, apesar de simples. A hora que ele tava, aquele debate já tinha mais de 20 minutos, aí ele chegou e olhou para a plateia, que na plateia tinha mais de 120 CIOs das maiores empresas brasileiras. Ele falou, no fundo é o seguinte, gente... Ou vocês arriscam comigo e aí se der errado eu perco junto com vocês, ou a gente não vai evoluir. Porque eu também não sei o que fazer, entendeu? Mas eu tenho um ferramental aqui pra poder ajudar, só que eu tenho que alguém apostar em mim aqui. Se você apostar em mim, eu posso fazer junto com você. Vamos junto, né, nessa, né? Dá o braço. Lembrei da história por causa da relação de confiança. Relações assim tem que ser assim. E nós temos a cultura assim também, não só do mineiro. É a cultura do brasileiro isso, da relação de confiança, né? O mineiro tem que é muito mais característico, né? Mas é isso, é exatamente isso. Cavalho, até mudando um pouquinho aqui o rumo da conversa, mas eu observei que por vocês, né, fomentarem muito o ecossistema, acaba que vocês também fomentam discussões relevantes aí no setor, né? Uma delas, até por um prêmio que, se não me engano, vocês lançaram no ano passado, é com relação à presença de executivas, né, no mercado de tecnologia, né, e o quanto, né, ainda é pouco representativo, né, quando a gente olha para o todo. Então, se puder contar um pouquinho também sobre, né, como é que vocês apoiam a comunidade, identificam, digamos assim, oportunidades para aumentar a diversidade, aumentar também algumas perspectivas, né, dentro do setor que até então era muito homogêneo. Ainda é bastante difícil, sim. A gente tem sido mais afirmativo nessa pauta. Porque eu acho que não dá para não ser. Vou dar um exemplo. Das 500 maiores empresas do Brasil, ou seja, as 500 maiores empresas que estão no Brasil, você sabe quantos % tem mulher numa posição de CIO, de diretor de tecnologia? Ou similar, que está ali no topo da decisão de aquisição de produtos e serviços de tecnologia, das 500 maiores. Eu chutaria no máximo 5%. Não, tem mais. A gente chega a bater 12%. Ótimo. Mas já foi pior, realmente. Mas ainda é muito baixo. É bem baixo. Quando a gente reúne, e principalmente
lembra da origem que eu falei, origem editorial, dar visibilidade para as pessoas, profissionais, empresas, a gente tem sido mais afirmativo nisso. Então a gente tem uma meta que a gente acaba, às vezes as metas que a gente coloca, às vezes pode soar um pouco meio utópico no curto prazo, mas a gente é de proposital mesmo, pra gente arrumar caminhos para chegar. A gente tem uma meta de ter 30% no evento de mulheres presentes. O ano passado a gente chegou um pouquinho mais de 20%, mas não tá só nas nossas mãos, né? Na nossa, assim como fomento, mas sim das grandes empresas também considerarem assim. Tem que contratar e promover, etc, né? Senão... Dá o espaço. Quando você olha para a indústria de tecnologia, né, para o lado da indústria, eu não tenho de cabeça o percentual, mas eu começo a ver os rostos vem o rosto na minha mente, assim, tem mais lideranças mulheres proporcionalmente, assim, em posições de CEO de grandes empresas de tecnologia, que tem aumentado mais, mas ainda está muito, muito aquém, né, muito aquém mesmo. Então a gente tem fomentado isso. Além disso, a gente tem feito uma edição das 4 edições comemorativas que nós temos por ano da revista IT Forum, que passou a ser uma revista temporal. Pelo menos uma delas, por ano a gente faz especial de mulheres na TI. O ano passado nós fizemos a edição de novembro, nós fizemos com 35 das principais mulheres que fomentam a TI no Brasil. 35 porque nós estamos entrando no 35º ano de aniversário da IT Media, IT Forum, e a gente... É um editor choice, a gente pegou lá e começou a lembrar quem que tá ali desde o início, quem que tá chegando com grande impacto e também fomentando também que novas mulheres estejam em tecnologia, e a gente fez essa listagem. Esse ano vai ter uma outra listagem no final do ano. Inclusive, nos indiquem, a gente vai absorvendo e promovendo e dando rosto e dando espaço também. Mas esse é um problema que, além das empresas, que tem que começar a ter tem que ser a prerrogativa, né? Tem que ser afirmativo também. Além das empresas, tem um problema que vem lá de trás, né? Porque é o fomento à educação mesmo. Desde a formação mesmo, né? A gente tem uma dificuldade enorme de mão de obra e formação em tecnologia. Quando você vê, mesmo os que se formam, o universo de mulheres, chega a ser assustador. Aí mais um dado, né, que a gente está bastante incluído nisso dentro da área de educação, tanto na graduação em tecnologia, quanto em pós-graduação, quanto em formação de lideranças. A gente está muito inserido nisso com o Distrito Itaqui, que é o nosso grupo. Você tem uma ideia, o percentual de qual é a evasão dos alunos que cursam tecnologia no Brasil? Em média, cursos de tecnologia no Brasil, graduação. Deve ser alta, né? Eu falo assim, porque eu sei que medicina, por exemplo, é baixo, por isso que era um grande negócio, né? Tanto você vê o tanto de faculdade de medicina, mas eu sei que os outros, a evasão é alta. É alta, chega a quase 70%. Então, para um setor que tem uma necessidade de mão de obra, que cada associação tem um número, próximo ou não, é sempre gigante. Mas 70% é incrível, né? É realmente é um número... É muita coisa. Mas esse é um negócio que também precisa ser fomentado não só como agenda das empresas. Tem que ser uma agenda de país. A tecnologia como agenda de país, e aí incentivar também. Faça uma pequena análise se você tem contato com jovens como minha filha de 15 anos, se ela considera a tecnologia. Ela não considera, mas deveria. Ela não considera talvez porque ela tem um viés muito mais para biológicas, enfim, mas não importa. Se você pegar mesmo aqueles que têm um pouco mais de condição de trilhar, não sei se tem incentivo, como deveria ter, pelo tanto de oportunidade que tem. E aí, não querendo me estender muito, mas é um dado que a gente tem trabalhado tanto, a gente é sócio de um instituto de uma faculdade lá em São Paulo, e que ele tem um modelo de negócio muito característico, que é um modelo em que o primeiro ano da graduação, o jovem estuda o dia inteiro e ele não paga. Porém, ele vai começar a pagar a faculdade a partir do segundo ano com uma bolsa de estudos que ele consegue de estágio. Bolsa de estágio. E essa bolsa de estágio, a gente que se compromete, nós nos comprometemos a conseguir para ele, por conta do nosso ecossistema do IT Forum, vocês que estão lá. Esse modelo faz com que, no final do primeiro ano, existe quase uma formatura, um rito que é feito com os pais e os alunos. Olha, os pais recebem um envelope e o aluno está lá naquele dia, e aí aquele dia eles abrem junto e eles vão descobrir onde aquele jovem vai passar a estagiar. E aí é um negócio muito emocionante, né, no dia. E aí eles pegam aquele envelope e levam até a DTI. E aí chega na DTI e fala assim, eu vou trabalhar com vocês, porque não é você que escolhe. Quem escolhe somos nós por conta da análise que a gente tem do aluno e soft skills. Por que eu tô contando essa história toda? Lembra que eu falei de quase 70% de evasão nas faculdades em tecnologia? Sabe qual é a evasão dos alunos da SPTech?
não chega a 3%. Talvez, por vários motivos, mas talvez pela forma como é feita. Inclusive, a sensação de pertencimento do jovem e da família junto também. É mais estruturado, né, o caminho dele, né? Inclusive com soft skills, né? Muito importante. Tanto, não é a DTI que escolhe o estagiário que vai estagiar. É a SPTEC que analisa junto com a cultura da DTI e com a cultura dos jovens que tem ali, além da capacidade e habilidade técnica. Você já dá um caminho na vida do cara, né? Que você aumenta a chance mesmo, né? Dele estar enxergando, tanto financeiramente ele começa a ter como pagar a própria faculdade, como ele passa a enxergar o futuro dele com mais clareza, né? Do que simplesmente entrei no impulso ali, aí fiquei em dificuldade, eu saio, porque a vida é dura, né? As pessoas estão evadindo, não é porque elas, assim... Deu uma dificuldade, eu vou embora. A pessoa... Às vezes ela trabalha pra caramba, estuda de noite, às vezes ou seja, aí tem um... Eu lembro que uma vez eu conheci com uma pessoa que falou isso, que em medicina é até engraçado, é paradoxal, que é tão caro que a pessoa não quer perder o investimento de jeito nenhum, sabe? Entendeu? Mas pelo menos fica. É um fica, sangue coxa que a pessoa não... Ela não entende, a pessoa, primeiro ela entende, ela imagina que vai mudar muito a vida se ela virar médico, né? Pensa assim, vou virar médico, então vai ser uma coisa importante demais pra minha vida. E aí você vai investindo, e realmente, medicina é muito caro, né? Qualquer faculdade de medicina é muito cara. Então é muito difícil da pessoa evadir, porque ela fica olhando e fala assim, não, eu não posso jogar isso fora, né? E alguns outros, qualquer turbulência, a pessoa acaba que desiste. Muitas vezes é o que eu falo, né? Porque a vida é difícil, a pessoa está com problema, arrimo de família, é isso, aquilo, né? Aí tem um problema e desiste, né? E aí só, para fechar esse ponto, a Vera, que é a diretora acadêmica lá da SPTEC, nessa formatura de primeiro ano, que vai colocar, ela fala o seguinte para os alunos lá: vocês não têm que agradecer a gente por conseguir um estágio. Você tem que agradecer aos alunos do 4º ano aqui da SPTEC, porque são eles que estão financiando essa possibilidade de você ser estudado o ano inteiro de graça. E sabe o que gera isso? Um senso de responsabilidade. Sim, de continuidade, né? Continuidade. Eu também tenho que deixar meu legado. Eu tenho que deixar o meu e eu tenho que deixar outra turma ter essa possibilidade também. Então é um modelo muito característico, mas a gente só entrou nesse detalhe todo para falar de oportunidades que tem, da sua pergunta de mulheres em tecnologia, o que ainda está muito atrás. E não são só mulheres, né? São profissionais em tecnologia. E a tristeza, assim, que dá, às vezes, no Brasil, porque quantos eventos eu já fui que todo mundo fala, agora é a chance do Brasil. É sempre assim, né? Agora é a chance, né? Assim, vai ter essas opções, nós temos muita gente inteligente, tem muita mão de obra, etc. E nunca somos que a criativos, gente... né? Se pelo menos o ambiente fosse propício para várias iniciativas dessas florescerem, né? Para não depender tanto do governo, mas assim, é uma pena, né? Porque que você tenha tanta evasão e que não aconteça, porque o mundo vai ficar todo tecnológico, né? E as pessoas precisam achar os caminhos delas, né? E aí, ou seja, a gente tem um potencial incrível que, como sempre, não é plenamente aproveitado. Nós estamos chegando no final, excelente conversa, eu queria só, seguindo orientações que me deram também hoje, né? Eu estou disciplinado. A tradição do podcast também é perguntar, para você indicar algum conteúdo, pode ser, sei lá, um livro, um documentário, algum conteúdo que você acha que conecta bem com o que você falou aqui, para os nossos ouvintes. Me veio à cabeça agora, porque você acabou de comentar que a gente parece que sempre é o país que dá promessa de que é o futuro, né? E agora me lembrei disso, mas não necessariamente é este conteúdo, mas ele é interessante de qualquer forma. Existe um livro do sociólogo Domenico de Masi, aquele que criou o ócio criativo. A gente teve um privilégio de estar próximo do Domênico por muitos anos nos eventos que a gente realizou, e ele é um apaixonado pelo Brasil. Ele era muito amigo do Oscar Niemeyer, inclusive, e ele é muito ligado à estética, sempre foi, né? Antes de falecer aí há 2 anos, acho que há quase 2 anos. O Domênico, ele escreveu um livro. Um livro são 500 páginas. Que é legal esse livro. O título é O Futuro Chegou. Cada capítulo do livro, ele retrata uma nação. A Índia, a China, entre outros vários países, principalmente países em desenvolvimento. O Domênico dedicou o último capítulo do livro ao Brasil e o título do livro ao Brasil. E por umas centenas de motivos, talvez, ali que tem naqueles capítulos, naquele capítulo que encerra, ele coloca que o Brasil é o futuro, por vários, tantos político, econômico, com possibilidade baixa de guerra entre povos
que estão ligados ao próprio país, natureza. Eu gosto muito desse livro e não era talvez nem esse que eu iria indicar, mas foi por conta Desde o Futuro Chegou. Esse livro acho que tem mais de 10 anos e a gente não chegou no futuro ainda, nem perto dele. Então, acho que a lembrança que ficou foi essa, e que também não pode desistir, né? Porque eu acho que grande parte disso está voltado à responsabilidade mesmo de nós mesmos, como executivos, empresários, educação, como nação, porque todos os outros recursos, inclusive quantidade de pessoas no país, para ser capacitado nós temos. Ainda ser capacitado. Porque você tem um problema contrário. Se você tem um país desenvolvido com capacitação em pleno vapor em setores onde você também não é estratégico ou ainda não precisa demanda, também um problema contrário. A gente não. A gente tem um universo gigantesco, ainda uma população jovem que tem como ser capacitado. Então esse futuro ainda não chegou, já é antigo. Vai chegar, né? Vai chegar. Mas ele vai chegar. Excelente. A gente encerra então o episódio com essa recomendação. Obrigado, Ramon. Obrigado, prazer. Obrigado, Carvalho. Foi uma ótima conversa. A gente pode fazer isso mais vezes para ver como é que esse cenário vai evoluindo ao longo dos anos. Será um maior prazer estar aqui com vocês quando vocês precisarem também e use todo o ecossistema que a gente tem a favor de vocês como profissionais e empresa também. Obrigado, viu? Isso aí, grande abraço.